Aleluia. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Precisa de microfone? Precisa? Então, desculpa, eu não vou usar não, viu? Tá bom? Apesar que é novinho, viu? O microfone novinho. Aleluia. Se gastou, tem que usar, né, Regina? Oh, meu Deus. Insistiram tanto, oh, meu Deus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Ó, por mais uma oportunidade. Ó, mais uma oportunidade. Ó, que o Senhor nos dá, Senhor. Senhor, nós somos felizes e bem-aventurados de estar com saúde para podermos estar aqui. Senhor, quantos irmãos, ó, estão enfermos, estão nas suas camas, ó, estão nos hospitais, que gostariam de estar aqui, Senhor, mas não podem estar. Senhor, oramos por esses irmãos. Senhor, consola-os, encoraja-os, Senhor, fortaleça-os, cura-os, Senhor. Ó Senhor Jesus, quanto a nós aqui, Senhor, que somos privilegiados de estarmos aqui agora para ouvir a Tua palavra, para termos comunhão, exercitarmos o nosso espírito. Senhor, que privilégio. Senhor, abra o nosso coração, realmente para que o Senhor tenha liberdade em falar a nós aquilo que nós necessitamos. O Senhor tenha uma palavra para cada um dos seus filhos, individualmente. Senhor, eu quero essa palavra. Eu quero a palavra que o Senhor tem para mim hoje. Dá a Tua palavra para mim hoje, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, realmente nós somos privilegiados de estar aqui. Amém. Sabe, em toda a reunião da igreja é um privilégio para nós estarmos. Amém. E às vezes nós trocamos por pouca coisa, não é? Eu tenho certeza que o Jonas estava ali querendo vir para a reunião aqui. Não é verdade? Mas é verdade mesmo. Quantos irmãos gostariam de estar numa reunião da igreja hoje e não podem estar? Não é verdade? Então nós precisamos lembrar dos nossos irmãos, né? Para que o Senhor fortaleça, os encoraja-os, né? Que aquilo que nós estamos desfrutando aqui, que eles também possam desfrutar lá, né? No consolo do Consolador. Para essas horas que o Senhor é o Consolador. O Wilson teve, né, hospitalizado, é verdade, Wilson? Ali no hospital, não sei se perdeu reuniões, perdeu, né, as reuniões, mas que privilégio estar aqui hoje, né, Wilson? Mesmo com o pé aí, né, com o pé em cima da cadeira, né, faltando um dedinho do pé, mas ele está aqui. Amém. Aleluia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Acho que por isso que o Senhor não quis, viu, Marquinhos, que nós cantássemos outro hino, porque esse hino aqui é toda a mensagem. Toda a mensagem está aqui nesse hino. Os irmãos vão ver. Tudo tem aqui, alguma estrofe tem aqui que é desse hino. E chega no final, né? Para seu reino se manifestar. É o que nós vamos acabar. Nós vamos acabar a mensagem falando que o Senhor quer manifestar o seu reino aqui na terra. Mas para isso Ele precisa de nós aqui. Para isso Ele investiu em nós, nos escolhendo, e Ele está investindo em nós hoje, nos transformando e nos aperfeiçoando. Amém. Vocês sentem que o Senhor está investindo em vocês? Amém. Eu sinto que o Senhor investe em mim. Às vezes eu sou que nem bolsa de valores, né? Às vezes eu dou umas baixas assim, tão grande, as ações caem assim, mas o Senhor está lá. Não, Ele vai subir, né? Ele vai, né? O real desvaloriza, né?
Às vezes eu me sinto tão desvalorizado, as situações vêm, mas o Senhor confia em nós. Ele investiu e está investindo em nós ainda, para poder um dia colher. É a mesma coisa os pais. Os pais, eles investem nos filhos. Viu, meus filhos? Eu invisto em vocês. Às vezes Giovana se preocupa de estar gastando na faculdade, está gastando nisso, está gastando naquilo. Ela se preocupa, ela fala: ô pai, está gastando nisso, gastando. Eu falei: não, filho, é investimento. É investimento. Nós não sabemos, né? Não é verdade? Nós não sabemos. Hoje eu ajudo minha mãe e minha irmã lá em Lins. Eu ajudava quando meu pai também estava. Ajudava, financeiramente ajudava eles. Então é um investimento. Então, se nós humanamente também temos isso, imagina o Senhor. O Senhor, Ele está investindo em nós. E Ele quer receber depois dividendos, né? Bom, então nós vamos ver hoje a mensagem 4, que fala da graça de Deus na verdade, parte 1, né? Que é da série do alimento diário, da série de Colossenses, o mistério de Deus Cristo, a verdade do Evangelho. Quem ainda não tem, não sei se tem aqui ainda. Eu acho que não tem mais não, viu? Acho que pergunta para o Eudes amanhã, ou para o Mohamed aqui, eles dão um jeito. Bom, essa verdade do Evangelho, essa graça de Deus na verdade, ela veio até nós, ela está no meio de nós, ela está em nós, mas nós precisamos ter uma atitude com ela. Qual que é a atitude que eu preciso ter com ela? Acho que o Júlio comentou um pouco aqui agora. Eu preciso crer nela. Eu preciso crer nessa graça e crer nessa verdade. Amém. Se eu não creio, eu não vou ter função para Deus. Então eu preciso, a primeira coisa que eu preciso ter atitude é crer nessa verdade. E nós vimos na semana passada, nós temos visto, né, alguns, que o Evangelho, ele é algo muito simples. Tem uma frase até que resume toda a verdade do Evangelho. É que Deus se tornou homem, para que o homem se torne semelhante ou como Deus, mas não na sua deidade, não na questão do homem se tornar motivo de adoração e de reverência, venerado, mas o homem, Deus quer transformar o homem e fazer do homem igual a Ele. Igual a Ele. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade. E essa graça e a verdade, ela vem de uma maneira também muito simples para nós. Pode perceber, irmãos, em toda reunião, toda leitura da Bíblia, ela vem e fala assim, ela mostra, o Evangelho mostra quem é Deus. Ele vem como uma luz para nós. Por isso que, como começa o Evangelho de João, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então o Senhor vem até nós, esse Evangelho que é uma pessoa, ele vem até nós como luz. Amém. Toda reunião, o Senhor quer nos iluminar em alguma coisa. Amém. Ponto. Agora vem a nossa parte. Essa luz, ela expõe quem Deus é e expõe quem nós somos, para que eu faça uma escolha. Aí vem o livre-arbítrio, que sempre vai existir. Quem que você quer ser? Você quer continuar sendo você mesmo? Ou você quer ser como eu? É a pergunta que o Senhor faz. É a tão palavrinha mágica, querer. Querer. O que nós queremos? Queremos ser como o Senhor é. Então quando vê a luz do Senhor nos iluminando quem Ele é, tal, não queira brigar com o Senhor, ou não queira discutir com Ele. Fala: Senhor, é verdade, Senhor, eu sou assim mesmo. Melhor coisa é fazer: Senhor, eu sou assim mesmo,
O Senhor é tudo isso. O Senhor é a cura para essa doença que eu sou, que eu tenho. O Senhor então me cura. O Senhor se acrescenta a mim. Amém. Só espera isso de nós. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E nós, como seres humanos, num dia nós nascemos dos nossos pais e nos tornamos homem terreno, da terra. E vamos continuar esse homem terreno, vamos continuar nesse corpo terreno até a vinda do Senhor. Mas nesse corpo terreno, o Senhor está acrescentando algo celestial. Amém. Algo que é lá de cima. Algo que não é daqui de baixo, mas é lá de cima. Amém. Então vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ver vários versículos hoje, irmãos. Nós vamos esmirilhar a nossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 49. No 45 fala assim: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. São dois homens aqui, um terreno e o outro do céu, que dá vida. Um terreno por onde entrou a morte, e um celestial por onde a vida entra. Aí ele fala no versículo de 46: mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Foi conosco, foi assim. Você já nasceu espiritual? Não. A criança quando nasce, já nasce espiritual? Não. Ela nasce terrenal, terreno. Então o primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi? Olha, presta atenção nisso, irmãos. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Por que não fala e como será ou como foi o homem celestial? Porque esse homem celestial é o eu sou, é o que é, ele é. Hoje aqui na reunião, o Senhor é o Deus que é. Ele não vai ser, ele é. Ele é para nós hoje o que eu preciso. O que eu preciso aqui hoje, ele é. Então, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, trouxemos ou não trouxemos? Eu por 22, 23, 24 anos, eu só trouxe a imagem do que era terreno. Foram 24 anos vivendo o homem terreno. Todos nós tivemos essa experiência, certo? Por muitos anos vivemos no nosso homem terreno. Trouxemos a imagem, éramos homens terrenos. Mas aqui fala, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. Nós devemos trazer. Devemos trazer. Não é só para viver no homem terreno, mas é para viver também no homem celestial. Amém. Tenha a experiência de viver no homem celestial. Amém. De que maneira? Aí Paulo dá as dicas. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Amém. Porque o papel da onde a gente está, irmãos, é só nos mostrar, é só olhar para baixo, é só olhar aqui para a terra. Embora na terra eu viva, tenho os olhos postos no céu. Certo?
moramos aqui na terra. O Senhor orou: Pai, eu não peço que os tire dessa terra, que os tire aqui do mundo, mas os guarde do mal. Como somos guardados do mal? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Eu saio da esfera terrenal. Imediatamente. Eu saio da esfera. Trouxemos a imagem do que é terreno. Devemos trazer também a do que é celestial. Em 1 João no capítulo 3, no versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Vamos ler juntos, irmãos. Amados, agora somos filhos de Deus. Ponto, vamos parar aqui. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Vamos continuar lendo. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha aí, irmãos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque ainda estamos nessa terra, sujeitos às coisas dessa terra, sujeitos a doenças. O Everson também é um dos da equipe do Jonas, é um dos que fez cirurgias na coluna. Sujeito a cirurgias na coluna, sujeitos a amputar um dedo do pé, sujeitos a enfermidades, sujeitos a tristeza, sujeitos a alegria, sujeitos a muita coisa que o mundo nos dá. Por isso que isso daí impede um pouco de nós manifestarmos o que nós haveremos de ser. Isso impede um pouco, porque faz a gente voltar para o lado terrenal, faz a gente desanimar, faz a gente sentir realmente, nós ainda estamos nesse corpo aqui, sofremos as coisas desse corpo aqui ainda. E esse corpo, irmãos, não esqueça, é terreno. Foi feito de onde? Lá onde foi feito? Do pó da terra. Você espera o quê? O que a gente espera? Irmãos, nós temos dentro de nós, é dentro de nós, é como se fosse numa outra dimensão. Nós temos uma coisa dentro de nós que a gente não vê, mas que é celestial, que quando Cristo se manifestar, de dentro de nós vai ter uma reação, vai ter um encontro de Cristo nos ares, vai fazer o nosso corpo se desprender dessa terra. Isso é algo que está dentro de nós, mas está ainda oculto. Por quê? As coisas ainda do mundo nos impedem de ver isso. Nos impedem de ver. Senhor Jesus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós temos essa experiência. Quando o Senhor se manifesta de nós, as pessoas ficam impressionadas ou não ficam? Ficam ou não ficam? Quantas vezes já chegaram para você: nossa, mas o que você tem? Isso é diferente. Quantas vezes já falaram isso aí para você? Já falaram alguma vez para você ou não falaram? Já. Mas quando eles percebem que nós somos diferentes? Quando algo de Deus sai de nós. É algo que o mundo não conhece, é algo que o mundo não tem, mas quando sai de nós, o que você tem que eu não tenho? Eu lembro quando pregaram o Evangelho para mim, nós aceitamos o Senhor, no dia seguinte, no escritório, nem sei o que eu fiz, nem sei o que eu falei, nem sei, mas eu lembro que chegaram para mim:
no meio da manhã, no final da manhã, não sei, fala para mim: Roberto, você está diferente hoje. Irmãos, de uma noite para o dia, você está diferente hoje. O que é isso daí? Cristo se manifestar. Amém. Cristo se manifestar. Amém. Então, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Hoje nós vemos Cristo. Nós só vemos quando os irmãos estão falando, quando estão compartilhando, quando estão testemunhando, quando estão expressando Deus. Nós vemos. Mas é só nessa hora. Quando eu estou lendo a palavra também, eu posso ouvir o Senhor através da paz interior, através de um sentimento interior. Não fala que a paz de Cristo é o nosso árbitro? Então nós vemos o Senhor nessa. Mas vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos vê-lo como Ele é. Amém. Eu até comentei com os irmãos essa semana: Adão, ele via Deus, ou não via? O Senhor não passeava pela viração do dia, ia atrás de Adão e de Eva? Eles viam ou não viam? Mas quando entrou o pecado, o que eles passaram a ver? Eles mesmos não viam mais o Senhor, mas viam eles mesmos. Pelo contrário, queria esconder do Senhor. Estava mudando de esfera, estava mudando de dimensão. Antes, eles estavam na dimensão de Deus, na dimensão de Deus, falava com Deus, via Deus. Mas quando o pecado entrou, saíram e tiveram que sair da dimensão de Deus, do lugar onde Deus estava. Por quê? Os olhos se abriram. Se abriram para quê, irmãos? Para outra dimensão. Eles não conseguiam ver mais ali aquela esfera de Deus. Irmãos, que o Senhor cure os nossos olhos. Amém. Que a gente, quando possa ver e ver alguma situação, ver alguma coisa, nós enxerguemos com os olhos espirituais. Amém. E vemos: não, isso daí é a obra de Deus. É Deus operando, é Deus agindo. E tenhamos olhos de esperança. Esperança, que é os olhos da fé. O que são olhos da fé? São olhos de esperança. Porque o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam. Então, olhos de esperança é olhos de fé. Eu espero que meus parentes sejam salvos. Eu espero que os irmãos sejam curados. Amém. Eu espero que nós sejamos transformados. Amém. Que eu seja transformado. Amém. Isso são olhos de esperança. Amém. E isso vem pela vida de Deus. Amém. É pela vida, essa esfera, essa vida de Deus que está dentro de nós. Bom, e essa verdade do Evangelho, ela chegou até nós pela graça. Pela graça, de graça. Nós vimos esses tempos um versículo de Isaías 55, que é a maneira, é a única maneira ali que tem para descrever o que é graça. Fala: vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tem nem dinheiro, que não tem, nem sabe o preço que paga, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, suprimento. O que eu tenho para te dar, que é vinho e leite, alimento para você, de graça. Mas você tem que vir às águas, você tem que vir para poder receber. E o que é o ato de vir? É o crer. É o crer. Então, o Evangelho vem até em Efésios. Esses versículos de Efésios são maravilhosos. Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça nós fomos salvos. A graça nos alcançou. De graça o Senhor veio até nós. Alguns buscavam o Senhor, talvez mais intensamente do que outros, mas o Senhor se deixou achar por nós. Por nós o Senhor deixou achar. Nós que antes andávamos no curso desse mundo, segundo as nossas vontades, nossa carne, mas Ele com seu amor, com seu imenso amor, Ele simplesmente me amou, pecador como sou, e sua vida a mim entregou. Amém. Amor de Deus. Aleluia. Pensa um pouco, lembre-se da sua conversão lá atrás. Não foi por amor? Muito amor. Que amor de Deus! Que amor de Deus! Eu não merecia. Eu não merecia. Eu lembro, apesar que é aquele, né? Só de eu pensar que eu era um homem correto, um homem justo, um homem assim, um homem assado, pronto, já era um velho homem, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nos tirou da morte e nos deu vida. Nos fez assentar nos lugares celestiais. O que foi isso, irmãos? Foi uma libertação. Libertação! Libertados. Somos libertados. Nada nos amarra mais. Preocupações vêm até nós para nos amarrar. Ansiedades vêm até nós para nos amarrar. Vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, preocupados, ansiosos, vinde a mim. Pronto. Vinde a mim, que eu tiro esses laços aqui, ó, desamarro você aqui, ó, pode sair, está livre, livre, Mohamed. Mohamed não, é Vivamed. Amém. Né? Tem que morrer o Mohamed e viver, né, o novo Med, né? Então, irmãos, o que é isso? Isso é o amor de Deus nos alcançando, né? Ele nos libertou do quê? Primeiro, nos libertou do pecado, certo? Todos nós tínhamos o pecado dentro de nós, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele chegou até nós e se mostrou: olha, eu morri por você. Eu morri por você. Na verdade, aos olhos do Pai, teria que alguém derramar o sangue. Teria que ser você mesmo. Mas eu morri por você. Amém. O Senhor falou assim: eu morri por você. Por amor a você, eu morri para você. Então, Ele nos tirou do pecado. Em Apocalipse, no capítulo 1, irmãos, no final da Bíblia, no final de todas as coisas,
Como o Senhor é lembrado? Daquele que nos tirou do pecado. Vamos ver, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha como o Senhor é lembrado em Apocalipse: aquele que nos libertou dos nossos pecados. Não podia ser lembrado como aquele que nos fez vencedores? Não. Primeira coisa, que nos libertou dos nossos pecados. Por isso que tem o partir do pão todo domingo. O que nós lembramos no partir do pão? Lembramos do Senhor morrer na cruz por mim. Que eu era um pecador. Ele morreu na cruz por mim. Mas não somente por mim e pelos irmãos, mas também por tantos outros. Por isso que eu preciso lembrar, porque todo primeiro dia da semana eu preciso lembrar que o Senhor morreu na cruz por todas as pessoas, e que eu preciso pregar esse evangelho. Eu preciso, por isso que tem todo domingo, todo primeiro dia da semana, eu lembrar que, como que fala, Paulo fala: toda vez que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ou seja, até o Senhor voltar, esse evangelho da graça precisa ser pregado. Precisamos sempre falar desse evangelho para as pessoas. Isso é você partir o pão. Eu sou um com esse encargo. Quando eu parto o pão, eu sou um com esse encargo. Eu sou um com esse projeto de Deus. E em Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, no versículo 22. Vamos ler juntos, irmãos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, porém, libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Somos servos de Deus. Bom, então fomos libertos do pecado. Tem uma outra libertação. Aí sim, agora é a libertação do mundo. Do mundo. Em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. Vamos ler também, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nos libertou do império das trevas. Há um império aqui, nos ares, e que tem um príncipe. Chama o príncipe da potestade dos ares. Ou o príncipe deste mundo. Esse príncipe é Satanás, o adversário, o acusador. Ele é adversário de Deus porque ele tenta barrar o plano de Deus. E ele é acusador nosso, nos acusando de dia e de noite, de que nós não somos aptos para Deus, que nós não temos jeito. Qual é a única coisa que não tem jeito? Para a morte. Nós temos aquele que venceu a morte. Aleluia.
A vitória é certa ou não é certa? A vitória é ou não é certa? Ainda que morra, viverá. Então Ele nos libertou do império das trevas, nos libertou das garras de Satanás. Não somos mais servos de Satanás, mas agora somos servos de Deus. De Deus. Em João capítulo 15, o próprio Senhor já nos disse em João 15, no versículo 19. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, temos sentido que o mundo nos odeia? Temos sentido? Ou temos sentido que o mundo nos ama? Hã? Em 17:14 fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Pronto, irmãos. Qual é o segredo para o mundo nos odiar? Hã? Qual é o segredo? Receber, crer na palavra. Quanto mais a gente recebe a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, mais o mundo me odeia. Quer que o mundo te abrace? Deixa de se alimentar e de crer na palavra. Você vai ser abraçado pelo mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele não era do mundo, porque ele era a própria palavra. A palavra não, o mundo não ama a palavra. Por quê? Porque a palavra não é do mundo. Então o que eu preciso? O que eu preciso? Da palavra. A palavra. Quanto mais palavra, menos mundo. Quanto menos mundo, mais palavra. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E também Ele nos libertou da religião. Em Gálatas 5. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A lei aqui é um tipo da religião. Se você guarda a lei, você não está liberto. Se você é religioso, você não consegue se libertar. O Senhor Jesus, Ele não é uma religião. O Senhor Jesus, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não é uma religião. Só que a tendência nossa é fazer do Senhor uma religião. É a tendência. Mas o Senhor não é religião. Essa semana eu falei para vocês, né? A gente comentou isso. Que o Senhor, Ele é o nosso amigo.
Ele é o nosso pai, certo? Ele é o nosso companheiro, nosso irmão mais velho, certo? Isso é religião, irmãos? Hã? Isso é Cristo. Ele é esse daí, tão acessível. Posso falar como eu falo para algum amigo, eu posso contar alguma coisa para ele também. Às vezes eu preciso de uma orientação como pai. Senhor, me orienta como pai, ele vai ser um pai para mim. Às vezes como um irmão mais velho, certo? O irmão mais velho me orienta aqui. Às vezes eu vou brigar com o irmão mais velho também. Às vezes eu brigo com Cristo também. Pode brigar com ele também, não tem problema. Ele está lá também para brigar, né? Escuta, vem aqui, apresenta suas coisas. A gente vai ver que não é nada quando a gente apresenta, não é nada isso aí que eu estou falando. Senhor, me perdoa, tal, Senhor. Ele nos perdoa, irmãos. O Senhor não é religião. O Senhor é muito simples. Ele é uma pessoa que está dentro de nós. Todo momento, onde eu estiver, em qualquer situação que eu estiver, necessidade que eu tenha, qualquer coisa, Ele está dentro de mim. Amém. Onde eu vou, Ele vai. Onde eu paro, Ele para. Se eu ando, Ele anda. Se eu pulo, Ele pula. Se eu estou ali dormindo, Ele está dormindo também. Ele está ali comigo sempre. Ele é religião? Não é. Ele é aquele nosso amigão, companheirão, amigo do peito. Esse é o nosso Senhor. Então não é religião. Em Romanos 7, versículo 6. De novo, irmãos. Agora porém, libertados da religião, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Então eu posso agora servir o Senhor em novidade de espírito, e não baseado em regras, em normas. Faça isso, não faça aquilo, nada disso. Mas eu faço em novidade de espírito. O Senhor é novo. Então vai servir na recepção, tem que ser de uma maneira nova. Servir na música é uma maneira nova. Servir as crianças de uma maneira nova. Servir o Senhor de uma maneira nova. Nós podemos. Por quê? Porque temos a novidade de vida dentro de nós. Não temos as regras. É assim, assim, assim. Servir nas reuniões. Cantamos um hino hoje, Marquinhos. Amém. Aleluia. Mas não tem que cantar 3? Hã? É 3. Cantamos 3 vezes. Maneira nova. Maneira nova. E foi novo as 3 vezes. Aleluia. Novidade. Nada religioso, né? Aleluia. Em Tito 2, tudo isso, irmãos, veio pela graça, viu? Então em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, porquanto a graça de Deus, vamos ler junto, irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Se eu desfruto de estar sendo libertos do pecado, libertos do mundo, liberto da religião, eu estou sendo salvo. A graça se mostrou salvadora. Ela está se mostrando salvadora. Pela graça eu estou sendo salvo. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus na verdade. Olha quanta coisa o Senhor nos deu. Quanta coisa o Senhor nos libertou. Para que tudo isso? Então agora eu vou pular 3 coisas que tem, tem a verdade do Evangelho iniciada pelo Senhor Jesus, está no alimento diário.
A expansão da verdade do Evangelho pelos 12 apóstolos está no alimento diário. E agora fica na expansão da verdade em nossos dias. É aqui que eu vou terminar. A expansão. Uau, eu tenho só 10 minutos. A expansão da verdade em nossos dias. Essa graça vem até nós, nos enche da vida de Deus, nos liberta de todas as amarras. Para quê? Para eu agora levar essa graça. Para agora eu fazer a minha parte, continuar a obra que o Senhor fez. O Senhor era liberto dessas 3 coisas aqui, ele era liberto. Os apóstolos foram libertos dessas 3 coisas também. Saulo foi liberto dessas 3 coisas também. E ele puderam ser úteis a Deus. Então essas coisas temos que estar libertos. E fomos libertos quando nós invocamos o nome do Senhor. Nós fomos colocados na vida da igreja para continuar sendo agora salvos. O que é a vida da igreja? É o ambiente para que essa graça de Deus, na verdade, possa alcançar outros. Sozinho eu posso tentar fazer muitas coisas, mas Deus não quer que eu fique sozinho. Por isso Ele nos preparou a vida da igreja. Nos preparou um viver para que a gente possa ser encorajado, animado, impulsionado, energizado, para que esse evangelho seja anunciado. Temos feito isso, e quando saímos, quando pregamos o evangelho, né, nos lugares que nós vamos individualmente, coletivamente temos recebido as pessoas aqui, né, nas palestras que são feitas, pessoas têm sido salvas. Sim. Mas ainda precisamos fazer mais ainda. Precisamos fazer mais ainda. Amém. Vamos pedir para o Senhor. Amém. Pedir para o Senhor, Senhor, o que podemos fazer? Amém. O que o Senhor quer que nós façamos? Amém. Isso o Senhor vai nos responder. Ele vai nos falar. Ele vai nos dirigir. Irmãos, se nós estivermos preocupados com o evangelho, nós vamos deixar de nos preocupar com tantas outras coisas, certo? Os nossos olhos vão estar mudados, não vamos ver as coisas que acontecem, as coisas terrenais. O Senhor quer nos livrar, nos libertar de tudo isso, para que sejamos úteis para Ele. Se eu estou preso no mundo, se eu estou preso em pecado, se eu sou uma pessoa religiosa, sempre vou ter questionamentos. São aqueles véus, aquelas barreiras, aquelas amarras que vão me prendendo. Sim. Então preciso me libertar. Amém. O Senhor nos libertou. Agora pois libertos. Agora pois libertos. Libertos. E como nessa vida da igreja, quanto mais eu contemplo o Senhor, através de reuniões, através de todas essas coisas, eu sempre contemplo o Senhor. Mas é só contemplar? É contemplar para poder refletir. Amém. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, esse é o viver que o Senhor espera de nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos ler? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Todos nós com o rosto desvendado, ou todos nós libertos dessas 3 coisas. O que eu vou fazer? Eu vou poder contemplar o Senhor. O Senhor está no pecado? Não está. Se eu estou liberto do pecado, eu vejo o Senhor. O Senhor está no mundo? Não está. Se eu sou liberto do mundo, eu vejo o Senhor. O Senhor está na religião?
É religioso? Não é. Se eu sou liberto disso, eu vejo o Senhor. Então eu contemplo o Senhor. Eu consigo ver nas reuniões o Senhor fluindo. Consigo ver quando eu vou ler a Bíblia, o Senhor fluindo. Vou ler um livro, o Senhor fluindo. Consigo ver. Mas é só para ver? Só para contemplar? Ah, que bom. Por isso nós não cantamos mais aquele hino, né? De amarrar a harpa no salgueiro, né? Aquele lá é a pessoa que só está contemplando. Contempla. Mas nós precisamos refletir. Amém. As pessoas precisam olhar para o Aderbal. Está diferente. O que você... O Aderbal abre a boca e fala, leva a pessoa à salvação. Amém. A pessoa fala, uau, é diferente. Isso aí. Quer dizer, reflete o quê? Reflete aquilo que contemplou. Irmão, nós só vamos refletir aquilo que nós contemplamos. É a questão do semear e do colher. Eu só vou colher aquilo que eu semear. Eu só vou contemplar e só vou refletir aquilo que eu contemplar. Se eu contemplo essas três coisas, eu vou refletir essas três coisas. Então o que eu quero ficar contemplando essas coisas? Não. Por quê? Fui liberto. Amém. Fui liberto. Irmão, nós somos libertos. Amém. Então aí sim vai poder se cumprir, né? Aquilo que fala lá em Salmo 82, versículo 6. Salmo 82, 6. Vamos ver? Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O Senhor vai querer falar isso daí para nós. O Senhor, quando olhar para nós naquele dia, no seu reino, vai querer olhar para nós e falar: sois deuses. Chegaram os primogênitos, chegaram na assembleia dos primogênitos, arrolados no céu. Então aquele dia Ele vai olhar para nós e falar: vocês realmente se libertaram de tudo aquilo que estava lá, e vocês agora estão aqui, os libertados de Deus. Vocês estão aqui agora. Aleluia, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Essa é a graça da verdade, a graça de Deus na verdade, que veio pelo Evangelho e veio de graça. Ok? Vamos ter comunhão um pouco? Pequenos grupos.